Se você perguntar a alguém quantos planetas existem, a resposta comumente é 8. É verdade que nosso sistema planetário tem 8 membros oficiais, o que não significa que essa classe de corpos celestes esteja totalmente coberta. Até agora, especialistas puderam adicionar cerca de 5.000 mundos cósmicos aos mapas estelares. No entanto, este número representa apenas a pequena ponta do iceberg galáctico. De acordo com estimativas, existem milhões de exoplanetas só na Via Láctea, esperando para serem descobertos por nós. Mostraremos agora como os cientistas conseguiram identificar recentemente um enorme planeta que supera sem esforço até mesmo as dimensões do nosso maior vizinho. Entusiasta das descobertas empolgantes e espetáculos fascinantes do cosmos? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para atualizações constantes sobre esses tópicos emocionantes. Deixando seu like, você nos mostra que podemos entretê-lo com o conteúdo de nossos vídeos. Planetas. Antes da emocionante descoberta, vamos primeiro lembrar quais critérios os corpos celestes devem atender para serem oficialmente reconhecidos como planetas. A definição hoje aceita, estabelecida pela União Astronômica Internacional em 2006, afirma que um corpo celeste deve mover-se em sua órbita em torno do Sol ou no contexto extrasolar de outra estrela. Ao mesmo tempo, deve ter massa grande o bastante para estar em equilíbrio hidrostático. Isso significa que o corpo astronômico deve ter forma aproximadamente esférica. O terceiro e último critério, que entre outras coisas levou à retirada de Plutão da lista de nosso sistema planetário, afirma que deve ser o objeto dominante em sua órbita. Em outras palavras, significa que limpou sua órbita de outros objetos através de seu campo gravitacional. Como já brevemente citado, esses requisitos fixos também podem ser aplicados ao esquadrão de exoplanetas. A única diferença consiste no fato de que os planetas distantes não movem-se em torno de nosso Sol, mas estão gravitacionalmente ligados a outra estrela. Gigante cósmico. Quando se trata da questão dos maiores planetas do Sistema Solar, nenhum outro corpo celeste atinge as impressionantes dimensões do poderoso Júpiter. Com diâmetro equatorial de 139.820 km, o gigante gasoso supera muitas vezes as dimensões de nossa Terra. Em teoria, nosso planeta azul caberia dentro de Júpiter mais de 1.300 vezes. Embora o corpo celeste gigante em nossa vizinhança imediata ainda represente o máximo absoluto em planetas, parece um anão cósmico em comparação a alguns objetos escondidos além do Sistema Solar. Especialistas recentemente tiveram o prazer de rastrear um exoplaneta com 10 vezes mais massa que Júpiter. Não menos emocionante é o fato de que o gigante extrasolar orbita não só uma, mas 2 estrelas. Descoberto com a ajuda do Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, o corpo celeste recebeu a designação B Centauri B. Com sua imponente massa, o objeto é um dos planetas mais massivos descobertos até hoje. O sistema estelar binário, que serve como ponto gravitacional fixo para B Centauri B, também supera facilmente nosso Sol local. Os corpos celestes incrivelmente brilhantes, localizados a cerca de 325 anos-luz da Terra, são ao menos 6 vezes mais massivos que nossa estrela. Uma constelação verdadeiramente impressionante, que tem um significado especial entre astrônomos. Nunca antes os pesquisadores tiveram o privilégio de rastrear um planeta orbitando uma estrela de mais de 3 massas solares. Marcus Jansson, professor de astronomia da Universidade de Estocolmo, explica isso com o fato de as estrelas ficarem mais quentes com o aumento da massa. Significa que quanto mais massiva é uma estrela, mais radiação de alta energia ela emite. Assim, esses tipos de estrelas também têm uma enorme influência sobre o gás circundante, o que normalmente neutraliza a formação de problemas. Antes da empolgante descoberta do gigante extrasolar, muitos especialistas acreditavam que os planetas não poderiam existir nos domínios de estrelas tão massivas e quentes. Uma tese amplamente difundida que B Centauri B refutou com sucesso por sua própria existência. O corpo celeste orbita seu sistema a uma distância 100 vezes maior que a distância entre o Sol e Júpiter. O fato de o exoplaneta exceder a marca comum de estrelas anfitriãs de 3 massas solares por tão ampla margem
é sensação entre pesquisadores. Olhar para mundos estranhos. Diante da descoberta e dos milhares de outros exoplanetas descobertos até agora, surge uma questão. Como especialistas conseguem identificar os planetas distantes na exuberante diversidade do firmamento? Quanto a isso, eles têm à sua disposição uma vasta gama de diferentes métodos de detecção, dos quais o método de trânsito provou ser particularmente preciso. Nesse método, porém, o exoplaneta não é observado, mas as variações de brilho que ele causa durante suas órbitas em torno de sua estrela anfitriã. Se a órbita de um planeta vista da Terra é tal que o corpo celeste passa na frente de sua estrela central, resulta em quedas regulares no brilho. Se as quedas puderem ser registradas ao menos 3 vezes, com o mesmo intervalo de tempo entre si, são boas as chances de que sejam devidas à influência de um planeta e não a um evento coincidente. O fato de a probabilidade de observar um trânsito planetário em uma estrela selecionada aleatoriamente não ser de 1%, pode nos levar a pensar que esse método de detecção indireta não é confiável. No entanto, em 2019, mais de 3.000, portanto, mais de 80% de todos os exoplanetas conhecidos puderam ser detectados desta maneira. As variações regulares no brilho da estrela não apenas nos dizem sobre a existência de um exoplaneta, mas também nos permitem tirar conclusões importantes sobre algumas de suas características básicas, como informações sobre o período e inclinação orbital e raio E. Observações espectroscópicas, por sua vez, fornecem informações sobre a composição atmosférica, refletividade e temperatura. Às vezes surge o problema de que as estrelas anfitriãs são muito fracas para serem diretamente observadas. Se for o caso, em condições favoráveis, especialistas podem fazer o uso de um fenômeno natural conhecido como microlente gravitacional. Entre astrônomos, esse termo lente gravitacional descreve a deflexão da luz por grandes massas. Se um objeto grande, como uma estrela ou galáxia, está na frente de uma fonte de luz distante, serve como uma espécie de lente cósmica que influencia a luz emitida atrás dele. Quanto mais perto os raios de luz passam pela massa defletora do primeiro plano, mais são defletidos em direção à massa. Devido a alguns fatores naturais, porém, uma lente gravitacional não pode refletir uma imagem real no sentido clássico. A distribuição de luz com a qual estamos lidando nesses casos é chamada de cáustica. O objeto cósmico pode parecer deslocado, distorcido ou até duplicado. Outros métodos de detecção indireta incluem o método da velocidade radial, o método astrométrico e o método de tempo de voo. O que pode parecer inesperado para alguns é a realidade entre pesquisadores. Observações diretas de exoplanetas são verdadeira raridade. A maioria de nossos vizinhos distantes foi detectada indiretamente. A maioria dessas descobertas até agora pode ser atribuída ao telescópio espacial Kepler, cuja missão chegou ao fim. Após cerca de 9 anos no espaço, o combustível de Kepler acabou em 30 de outubro de 2018. Foi desligado em novembro do mesmo ano. Agora, cabe aos telescópios espaciais do futuro elevar nosso conhecimento sobre planetas extrasolares a um nível totalmente novo. O futuro da pesquisa planetária. A busca por novos exoplanetas é sempre sujeita à esperança de um dia encontrar um gêmeo galáctico da Terra. Cientistas ainda não provaram a existência de vida extraterrestre, mas missões futuras, como a do telescópio espacial Nancy Grace da NASA, podem nos ajudar a chegar um pouco mais perto da resposta de uma das questões fundamentais da história humana. Estamos sozinhos? Atualmente, o instrumento infravermelho da Agência Espacial Americana está em desenvolvimento. Desde que siga o cronograma planejado, Nancy Grace Roman partirá para as gigantes extensões do espaço em cerca de 4 anos. Lá, abordará questões centrais da exploração espacial. Uma pesquisa de exoplanetas será concluída para reunir novas percepções sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Com que frequência existem associações semelhantes a um sistema solar no universo? Que formas planetárias existem nos confins remotos de seus sistemas de origem? O que define a habitabilidade potencial de um corpo celeste? Para abordar de maneira esclarecedora essas emocionantes questões, Nancy Grace Roman contará com um método que já apresentamos brevemente, o método de microlente gravitacional, que deve permitir que o telescópio identifique até mesmo exoplanetas que não têm mais que algumas massas da Terra-Lua.
Ao fornecer um cronógrafo completo, nossa visão até agora, sobretudo indireta de mundos alienígenas, deve ser transformada em uma visão direta. Espera-se que Nancy Grace Roman forneça as primeiras imagens indiretas de exoplanetas semelhantes aos gigantes gasosos do Sistema Solar. Além desses abrangentes objetivos de pesquisa, o telescópio está sendo projetado para outro propósito empolgante. Também será dedicado ao grande mistério da energia escura. Embora saibamos que essa forma hipotética de energia tem importante influência na expansão acelerada do universo, como funciona exatamente, ainda é um mistério não resolvido. Um breve olhar ao céu estrelado é o bastante para convencer qualquer um de que nosso lar galáctico é tão diverso quanto exuberante. Resultados de pesquisas anteriores mostram que outros corpos celestes do cosmos por vezes diferem drasticamente daqueles de nosso sistema solar. Especialistas já conseguiram rastrear planetas infernais escaldantes, fenômenos climáticos grotescos e muitos outros espetáculos bizarros. As chamadas viúvas negras estão entre os achados que nos fascinam com suas características próprias. Agora, um desses compostos exóticos pode nos ajudar a decifrar um mistério central do universo: os mistérios do espaço-tempo. Qual é a origem dessa descoberta empolgante e o que distingue as viúvas negras, você verá no vídeo de hoje. Viúvas negras. Se um sistema astronômico carrega o nome Viúva Negra, não dá a impressão de algo bom. Os rastejantes de mesmo nome são famosos por seu veneno perigoso. A peculiaridade de que as viúvas negras comem os machos logo após ou mesmo durante o acasalamento não lhes rende pontos de simpatia. Na astronomia, o termo descreve um objeto composto especial, um pulsar de milissegundo orbitado por uma companheira de menor massa. O pulsar é uma estrela de nêutrons de rotação muito rápida. Estes objetos astronômicos caracterizam-se pelo fato de consistirem essencialmente em nêutrons. As formações esféricas representam o estágio final na evolução de uma estrela massiva. Com raios típicos de cerca de 10 km, são entidades extremamente pequenas de acordo com a escala estelar. Mas isso não se aplica à sua massa, tipicamente entre 1,2 a 2 massas solares. Logo, os objetos são extremamente compactos. Como os corpos celestes mais densos conhecidos sem horizonte de eventos, as estrelas de nêutrons têm campos magnéticos extremamente fortes e giram em torno de seus próprios eixos a velocidades vertiginosas. O líder nesta categoria, descoberto em 2004, completa 716 rotações em um único segundo. Por que as alianças de pulsar e seu par são chamadas viúvas negras é mostrado pelo fato de que as estrelas de nêutrons mais cedo ou mais tarde aniquilam suas parceiras, assim como as aranhas que lhe dão o nome. A partícula e a radiação eletromagnética emitidas pelo pulsar com o tempo fazem com que a companheira de menor massa evapore totalmente. Como regra, isso acontece dentro de alguns milhões de anos. O que a princípio parece um período quase infinito, representa, no contexto galáctico, não mais que um piscar de olhos fugaz. Ao mesmo tempo, as viúvas negras são os pulsares com os períodos de pulsação mais curtos de todos. As emissões de radiação seguem um ritmo inferior a 5 milissegundos. Devido ao fato de que os objetos astronômicos extraem a energia necessária para sua radiação da autorrotação, supõe-se que as viúvas negras são pulsares de milissegundos bem jovens. Em termos de período orbital, corpos companheiros geralmente requerem cerca de um dia para traçar uma órbita completa. Enquanto a estrela anfitriã exótica gira em torno de si mesma a uma taxa de 160 km por segundo, sua parceira exibe rotação sincronizada, sempre apresenta um e o mesmo lado ao pulsar, assim como a Lua da nossa Terra. Como resultado dessa característica natural, o lado voltado para a estrela é exposto a um bombardeio incessante de radiação. Devido ao aquecimento resultante, tal área da companheira é sempre mais brilhante que o lado mais distante. Características surpreendentes. Para entender como tal constelação se traduz em realidade, vale a pena dar uma olhada em uma viúva negra na constelação Sagitta. Na superfície da companheira, uma anã marrom, o termômetro sobe para 2.625 graus Celsius. E isso só no lado noturno. A área sempre iluminada pelo pulsar lembra uma fornalha cósmica com valores de mais de 7.500 graus Celsius.
Especialistas descobriram que uma nebulosa de plasma se desenvolveu ao longo da direção do movimento do composto. O material vem da companheira e penetra na luz de rádio da estrela mais massiva. Como resultado, a radiação do pulsar não é suavizada, mas amplificada em até 80 vezes. As diferenças de densidade dentro da nebulosa de plasma atuam nas ondas de rádio como uma espécie de lente. Sabemos por algumas viúvas negras que elas também emitem raios gama semelhantes a pulsares. Como essa radiação pode ser registrada em todas as fases da órbita, sua causa não pode ser explicada pelas interações com a matéria do corpo parceiro. É provável que sua origem esteja no campo magnético do pulsar, ou mais precisamente, na aceleração das partículas carregadas. Embora muitas viúvas negras tenham sido adicionadas aos mapas estelares, o número é provavelmente muito maior na realidade, devido ao fato de que a radiação de rádio característica de tais compostos é amplamente absorvida pela matéria envolvente, razão pela qual não podemos detectá-las com nossos instrumentos. O que sabemos, porém, é que as viúvas negras geralmente têm 2 a 3 massas solares. É provável que acumulem essa massa ao longo do tempo. Cientistas suspeitam que os pulsares formam-se originalmente com apenas 1,4 massas solares, aproveitando o resto de suas companheiras ao longo de milhões de anos. Nascimento das viúvas negras. Tendo citado características básicas empolgantes das viúvas negras, devemos nos voltar agora para a questão de como surgem esses objetos extremos. Sabemos que as viúvas negras podem ser formadas em sistemas binários de raios-x de baixa massa. A princípio, as estrelas de nêutrons originais ainda são pulsares comuns, originários de uma supernova. Com o passar do tempo, a energia rotacional das formações em rotação rápida é reduzida pela emissão de radiação. A estrela parceira se expande cada vez mais. Pode ser pelo esgotamento do suprimento de hidrogênio no núcleo estelar, mas uma perda de torque desencadeada pelo vento estelar também é uma causa possível. Uma hora acontece, como deve ser nessas constelações. O corpo parceiro ultrapassa o chamado limite de Roche, que avalia a estabilidade interna de um corpo celeste que orbita em torno de outro. As forças gravitacionais que mantêm o objeto unido internamente são contrastadas com as forças de maré que o separam. Se um corpo celeste se move para fora da fronteira de Roche, suas forças gravitacionais estabilizadoras dominam. Mas uma vez que essa linha sinistra é cruzada, uma transferência de material é posta em movimento. Se este processo foi iniciado na estrela companheira e no pulsar, o fluxo de matéria leva a uma transferência de momento angular. Como isso, a velocidade rotacional antes reduzida do pulsar aumenta rapidamente. Segredos do espaço-tempo. Como já citado, viúvas negras podem um dia nos ajudar a desvendar mistérios do espaço-tempo, mas qual é a base para esta tese empolgante? Pesquisadores do Instituto Holandês de Radioastronomia estudam uma viúva negra para detectar ondas gravitacionais. Estas são ondas no espaço-tempo liberadas por massas aceleradas. Postulado por Albert Einstein em 1916, as ondas de gravidade sinistras puderam ser medidas diretamente pela primeira vez em 2015. A observação, que representa um marco importante na história da pesquisa astronômica, foi precedida pela colisão de 2 buracos negros. Para detectar essas oscilações finais do espaço-tempo, um número muito grande de pulsos estáveis é necessário. Diferente dos representantes descobertos até agora, a viúva negra analisada no estudo foi extremamente constante nesse aspecto e, portanto, promissora. O sistema estelar está localizado a cerca de 10.000 anos-luz de distância de nosso planeta e foi descoberto em 2003. Na época, J0610-2100, nome oficial da Associação Estelar, era a terceira viúva negra a ser adicionada aos mapas estelares, além de que parece ser aquela com o maior apetite cósmico. A estrela parceira do pulsar de milissegundo agora tem só 0,02 massas solares. Apenas 7 horas se passam antes que a estrela orbite totalmente sua parceira voraz. Cientistas surpreenderam-se com o fato de que essa viúva negra não possui certas características típicas. Normalmente, as emissões de rádio do pulsar desaparecem quase totalmente durante uma certa seção de sua órbita. É sempre o caso quando a companheira passa pela frente da estrela de nêutrons, obscurecendo a emissão do pulsar.
Também não foi possível detectar quaisquer irregularidades temporais durante o estudo, mesmo que pequenas diferenças em relação à previsão sejam de fato comuns. Por que essas duas características não foram detectadas ainda? É um mistério. É concebível que nossa linha de visão para o pulsar esteja um pouco distorcida, razão pela qual nossos telescópios não podem registrar os eclipses de rádio. Além disso, pode ser que a companheira não seja tão fortemente irradiada quanto outras conhecidas. Fora isso, a viúva negra em questão parece ser extremamente estável e previsível, o que a torna uma candidata promissora para a detecção de ondas gravitacionais. Geralmente, as viúvas negras são instáveis demais para tal empreitada. Os obscurecimentos de rádio temporários também representam uma grande complicação. Portanto, astrônomos agora esperam detectar as misteriosas ondas gravitacionais nessa agradável exceção. Assim que os especialistas tiverem os primeiros resultados, informaremos a você. O que há dentro de um buraco negro? Essa questão ocupa a comunidade científica há décadas. Onde a falta de informação deixa espaço para especulação, teorias empolgantes surgem. Enquanto alguns especialistas assumem que o coração dos monstros de gravidade pode revelar o portal para outros universos, outra tese científica não é menos emocionante. É concebível que nós mesmos estejamos escondidos dentro de um buraco negro. Se você gostaria de saber sobre essa teoria inovadora, fique ligado a partir de agora. Palpite vertiginoso. À primeira vista, a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein parece infalível, mas há partes onde um ensino do físico ilustre atinge seu limite. Os centros dos buracos negros e o Big Bang. Os centros dos buracos negros e o Big Bang, em ambos, a matéria é comprimida ao infinito, condição chamada de singularidade. O termo refere-se a lugares onde a gravidade é tão forte que a curvatura do espaço-tempo diverge. Devido ao fato de que a matéria do espaço-tempo é infinita, nesses casos, a singularidade não representa um componente do espaço-tempo. Um olhar atento à base matemática dos buracos negros e do nascimento do cosmos mostra que eles têm semelhanças impressionantes. Uma descoberta que levou pesquisadores à tese de que o Big Bang foi a singularidade de um buraco negro inimaginavelmente grande. Mas qual é a ordem dessa conjectura? Para entender, vamos primeiro considerar os buracos negros em geral. Sabemos pelos buracos negros estelares que eles são formados quando uma estrela de determinado tamanho morre. As camadas externas do corpo celeste são ejetadas no curso de uma supernova explosiva. Ao mesmo tempo, o núcleo da estrela colapsa em um objeto extremamente compacto devido à sua pressão gravitacional. E o buraco negro estelar nasce. Transferido para a relatividade geral, estamos lidando com um ponto de densidade infinita cercado por um horizonte de eventos. É esse horizonte de eventos que nos dá uma visão da singularidade que está por trás dele. Podemos imaginar essa superfície limite do espaço-tempo como um rio onde o espaço move-se com a velocidade da luz, e nada pode impedir esse fluxo cósmico. Com isso, queremos dizer que nada, nenhuma informação, radiação e certamente nenhuma matéria pode passar o horizonte de eventos de um buraco negro de dentro para fora. Tudo que chega ao alcance de um desses monstros de gravidade é trancado para sempre em uma prisão galáctica. Característica empolgante que pode ser transferida em seus aspectos básicos para todo o cosmos. Pois nosso universo tem uma singularidade e horizonte de eventos. A singularidade descreve o Big Bang, que imaginamos como um ponto de tempo no início do universo. O termo dramático Big Bang não significa uma explosão em um espaço existente, mas o surgimento comum de espaço, tempo e matéria de uma singularidade precedente. O nascimento do universo colocou em movimento um processo de expansão que continua até hoje. Essa expansão do espaço corresponde nos modelos de pesquisadores ao horizonte de eventos. Supondo que o espaço espalha-se por toda parte uniformemente, existem áreas remotas do universo sendo arremessadas para longe de nós à velocidade superluminal. Concluindo, há uma superfície a uma certa distância que encarna o limite de nossas observações. Significa que nunca podemos saber quais eventos ocorrem além dessa superfície misteriosa. Mas não é tão simples quanto o princípio do horizonte de eventos cosmológico parece à primeira vista. Por exemplo, ainda recebemos luz daqueles objetos que estão além desse limite de observação. Isso porque essa luz foi emitida antes que as entidades cruzassem o horizonte. Porém, nenhum processo que tenha sua origem além dessa fronteira pode ser observado por nós.
Mas como as características dos buracos negros podem ser transferidas para todo o universo? Para entender, vamos a um passeio teórico. Semelhanças cósmicas. Segundo a relatividade geral, objetos sobre os quais nenhuma força atua seguem uma chamada geodésica. Esta é a curva de conexão localmente mais curta de dois pontos. São os caminhos mais retos que podem ser percorridos em um espaço-tempo curvo. Em outras palavras, as geodésicas criam uma rede que fixa a estrutura do espaço-tempo. É possível definir tal geodésica em um determinado ponto no espaço e no tempo. Vamos imaginar o arco descrito por uma bola lançada ao ar. Podemos traçar as geodésicas tanto para frente quanto para trás. Esse traço pode também ser continuado para além da trajetória da bola. Este seria o caminho que a bola seguiria se pudesse passar pela superfície do nosso planeta. Em teoria, essa trilha geodésica pode ser seguida no futuro infinito e no passado. A princípio, as geodésicas não terminam, a menos que encontrem singularidades. Estas são consideradas pontos finais das geodésicas na relatividade geral. Transferido para o cosmos, significa que todas as geodésicas do universo convergem no Big Bang e terminam. Assim, a hora do nascimento do cosmos é chamada de singularidade espacial, uma vez que ocupa todo o espaço. Mas isso é válido apenas para o passado. A questão é diferente no caso de um buraco negro. Este contém uma futura singularidade semelhante ao espaço. Significa que todas as geodésicas dentro do espaço-tempo de um buraco negro terminam na singularidade no futuro. A singularidade do buraco negro é o futuro do espaço-tempo que existe além do horizonte de eventos. Assim como o Big Bang incorpora o passado abrangente para o universo exterior, vale a pena lembrar que a singularidade dos buracos negros e do Big Bang mostram paralelos fundamentais. A diferença consiste, além do componente temporal, no fato de os buracos negros estarem inseridos no espaço circundante, enquanto o Big Bang inclui o cosmos completo e tudo que nele está contido. Mas como podemos alinhar um buraco negro com todo o universo? A chave é tornar o interior do monstro de gravidade indistinguível do cosmos. Big Bang e buracos brancos. Ao considerar a singularidade de um buraco negro no passado, temos um buraco branco. Embora a existência dessas entidades não tenha sido ainda comprovada, representam uma solução válida para as equações de Einstein. A diferença central entre buracos negros e brancos está na direção de passagem. Nada pode cruzar o horizonte de eventos de um buraco branco de fora para dentro. Portanto, estamos lidando com uma singularidade passada, semelhante ao espaço, circundada por um horizonte de eventos. O problema com a tentativa de transferir essas características básicas para o Big Bang reside no fato de que o buraco branco está embutido em um espaço circundante. Diferente de todo o universo, esse exterior não possui a mesma origem de singularidade que o objeto. A recíproca também é verdadeira. Alguém dentro deste buraco branco nem mesmo perceberia. O problema: o interior dos buracos brancos e nosso universo não são nada parecidos à primeira vista. Por um lado, as formações hipotéticas consistem em puro espaço-tempo sem matéria e mostram uma natureza extremamente heterogênea. Quanto mais se aproxima da singularidade, mais drástica é a curvatura. Nosso universo parece incorporar o principal exemplo de homogeneidade cósmica. O princípio cosmológico diz que o universo é homogêneo e isotrópico. Sempre se apresenta ao observador da mesma forma, independente de seu ponto de vista e direção de observação. Do ponto de vista técnico, o fato baseia-se na chamada métrica Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, ou FLRW. A curvatura do espaço-tempo parece quase plana. Não há vestígios de forças de maré distorcidas em buracos negros ou brancos. No entanto, existe uma maneira de incorporar uma métrica FLRW em um buraco negro ou branco que faz com que as entidades pareçam o universo para o observador interno. Soluções matemáticas. No fim dos anos 30, Robert Oppenheimer descreveu realisticamente a formação de um buraco negro pela primeira vez. Junto ao seu aluno Hartland Snyder, modelou o colapso de uma estrela, considerando-a como uma nuvem esférica. A matéria tinha uma densidade perfeitamente homogênea e pressão zero. Por fim, a estrela moribunda colapsa sob sua própria gravidade, formando um horizonte de eventos ao seu redor. Dentro dessa nuvem em colapso, porém, a matéria permanece homogênea e o espaço-tempo plano antes que uma singularidade ocorra. No entanto,
Uma olhada nas estrelas mostra que elas tornam-se cada vez mais densas em direção ao centro e também exibem alta pressão. É possível descrever o espaço-tempo de uma estrela moribunda ajustando a métrica FLRW dentro de uma métrica de Schwarzschild. Isso é válido mesmo após a formação do horizonte de eventos do buraco negro. O que é válido para buracos negros deve ser consequentemente transferível para os brancos, que são buracos negros correndo em sentido oposto ao eixo do tempo. Desta forma, obtemos uma estrutura que contém uma bolha de espaço em expansão. Se o buraco branco fosse o grande o bastante, poderia em teoria parecer com o nosso cosmos. Stephen Hawking uma vez disse: se um buraco negro emite a massa que absorve em perfeito equilíbrio na forma de radiação Hawking, a linha entre os buracos brancos e negros começa a desaparecer. De acordo com essa interpretação, poderia ser um e o mesmo objeto. Buracos negros estão entre os objetos mais fascinantes e mistérios do universo. Os monstros de gravidade são conhecidos por serem os objetos mais massivos do universo, absorvendo irremediavelmente tudo que passa por seu horizonte de eventos. Embora especialistas já tenham conseguido desvendar alguns mistérios desses monstros de massa, outras perguntas permanecem sem resposta. Dois tópicos em particular sempre fascinam especialistas: o que há dentro de um buraco negro e o que está por trás dele. Junto a você, gostaríamos de examinar em detalhes essas questões empolgantes e buscar por respostas. Quer aprender mais sobre as descobertas inovadoras e fenômenos únicos do universo? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para não perder mais nenhum de nossos vídeos futuros. Com seu like você nos motiva e mostra que podemos engajá-lo com o conteúdo de nossos vídeos. Buracos negros são conhecidos pelo fato de suas massas estarem concentradas em volumes incomparavelmente pequenos. Para visualizar como essa compacidade se reflete, vale a pena ver o seguinte exemplo: um buraco negro teórico, com a mesma massa do nosso Sol, teria um horizonte de eventos de apenas 5,6 km. O diâmetro real de nossa estrela central é de quase 1,4 milhões de quilômetros. A compacidade incomparável dos buracos negros é acompanhada por alguns efeitos notáveis. A forte força gravitacional que prevalece nas imediações desses objetos transforma buracos negros em onívoros cósmicos. Nada que tenha passado pelo horizonte de eventos de um buraco negro pode atravessá-lo novamente de dentro para fora. Nenhuma radiação, informação e certamente nenhuma matéria pode escapar dessa prisão galáctica. Óbvio que a questão do que está nos buracos negros é, portanto, uma das mais emocionantes e desafiadoras da pesquisa astronômica. Mas também os mecanismos de formação desses monstros gravitacionais guardam muitos mistérios não resolvidos. Isso, porém, não se aplica a todos os representantes dessa classe de objetos, pois, a princípio, buracos negros não são todos iguais. Especialistas de fato já descobriram muito sobre o nascimento dos chamados buracos negros estelares. Como o nome indica, se originam de estrelas. Buracos negros estelares são formados quando uma estrela de certo tamanho chega ao fim de sua vida natural. Se o corpo celeste brilhante ficar sem combustível, entrará em colapso. Como parte da morte estelar, as camadas externas são ejetadas em uma supernova explosiva. Devido à sua pressão gravitacional, o núcleo colapsa em um objeto incomparavelmente compacto, um buraco negro estelar. Significativamente maiores e mais misteriosos que esses corpos de origem estelar são seus pares supermassivos. Esta classe de buracos negros tem massa milhões ou bilhões de vezes maior que nosso Sol. Pesquisadores descobriram que buracos negros supermassivos enfeitam o centro de quase todas as galáxias, onde desempenham um papel importante em sua evolução. No entanto, exatamente como isso influencia conjuntos gravitacionalmente ligados de estrelas, planetas e afins deve ser decifrado em futuras pesquisas. Vias de mão única galácticas. Como olhar dentro de uma estrutura da qual não há saída? À primeira vista, pode-se supor que uma maneira de decifrar esse mistério cósmico seria enviar uma sonda espacial não tripulada para a boca de um buraco negro. No entanto, tal projeto estaria fadado ao fracasso desde o início. Seria impossível para a espaçonave, no decorrer de tal missão, fazer registros confiáveis, quanto mais transmiti-los à Terra. Isso porque os buracos negros não só capturam objetos que se aproximam demais deles, mas também os deformam de forma grotesca. Como resultado dessas forças, a atração gravitacional aumenta com a diminuição da distância. Logo, forças mais fortes atuam no lado do objeto voltado ao buraco negro do que na área voltada para fora dele. Uma estrutura nas mãos de um buraco negro é, portanto, puxada ao longo de seu comprimento.
Como essa deformação lembra visualmente uma popular massa italiana, o processo foi chamado de espaguetificação. O resultado final é a destruição completa. Para um observador externo, seria impossível ver como a hipotética sonda chega ao buraco negro. De acordo com a teoria da relatividade, tal objeto precisaria de tempo infinito para isso. Para o observador, portanto, parece que a sonda parou imediatamente antes do horizonte de eventos. Mas o que acontece com a matéria quando ela cai em um buraco negro? A resposta é que não sabemos. Objetos que são engolidos por um desses monstros em massa são destruídos devido à extrema gravidade. Mas quais processos ocorrem em detalhes é incerto. Em teoria, todos os tipos de processos físicos podem ocorrer, mesmo aqueles que ainda não conhecemos. Devido à falta de informação, é simplesmente impossível fazer previsões sobre o futuro destino das estruturas extintas, onde a casualidade da causa e efeito é perdida. As leis físicas por nós conhecidas também perdem a validade. Essa ilegalidade astronômica levou alguns especialistas a teses variadas. O físico americano John Ehrman sugeriu que gosma verde poderia fluir das singularidades para o cosmos. Muito menos divertida é a suposição de que um buraco negro próximo um dia emitirá um impulso gravitacional que catapultará nosso planeta para fora de sua órbita normal. Então, todos os mistérios que sempre cercaram buracos negros significa que nunca poderemos espiar além do horizonte de eventos dos monstros de gravidade? Felizmente, segundo alguns pesquisadores, este não é o caso. Uma tese empolgante. No passado, supunha-se que as singularidades sempre permanecem escondidas atrás dos horizontes de eventos. Na astronomia, o termo singularidade descreve lugares e estados onde a gravidade é tão forte que a curvatura do espaço-tempo diverge, ou seja, é infinita. Podemos dizer que o horizonte de eventos de um buraco negro age como uma espécie de cortina cósmica que nos impede de olhar o objeto de anseio. Singularidades que não têm um horizonte de eventos são chamadas de singularidades nuas, mas se de fato existem, é uma disputa acalorada entre cientistas. Apesar disso, alguns pesquisadores consideram ser possível olhar atrás do horizonte de eventos dos buracos negros. No volume extremamente compacto da singularidade, processos ocorrem no nível quântico, que pode ser teoricamente descrito. Diferente da teoria da relatividade, porém, as respectivas fórmulas impedem valores infinitos para fatores como temperatura, pressão e assim por diante. Mas isso não é de forma alguma uma linha de pensamento nova. Alguns físicos mostraram na década de 70 que a matéria caída em um buraco negro pode se comprimir temporariamente de tal forma que as singularidades aparecem. Mas estas não são cercadas por um horizonte de eventos. Nesses casos, apenas a densidade divergiria, não a gravidade. Assim, a matéria emaranhada seria comprimida, mas não em um espaço simples e infinitamente pequeno. Em outras palavras, a matéria voa em torno da singularidade em vez de desaparecer totalmente nela. Equivalentes hipotéticos. Não menos empolgante é a suposição de que a matéria absorvida por um buraco negro não desaparece definitivamente, mas é simplesmente cuspida novamente em outro lugar. Os equivalentes teóricos dos monstros de gravidade são chamados de buracos brancos. Enquanto buracos negros engolem tudo, buracos brancos ejetam massa continuamente, impossibilitando a passagem por seu horizonte de eventos de fora para dentro. Mas isso é só teoria. Embora buracos brancos sejam considerados possíveis soluções matemáticas para as equações da relatividade geral, não significa necessariamente que existam. Supondo, porém, que de fato existam, surgem conjecturas e conclusões interessantes. Uma tese baseia-se na suposição de que buracos brancos são buracos negros que correm na direção oposta ao eixo do tempo. Ainda mais emocionante é a suposição de que os dois objetos astronômicos podem formar juntos um buraco de minhoca. Não significaria apenas que a matéria que colide com um buraco negro seria ejetada em outro lugar por um buraco branco. O processo ocorreria tanto espacial quanto temporalmente, ou seja, também no passado. Como se a hipótese não fosse empolgante o suficiente, pesquisadores sugerem que o nascimento do cosmos, o Big Bang, pode ser considerado um buraco branco ou um efeito de sua existência. Agora é com você. O que você acha dos grandes mistérios dos buracos negros? Deixe suas ideias, pensamentos e sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Está a fim de mais artigos interessantes sobre os maiores mistérios do universo? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!